Imagine você morar numa vizinhança ali de dia de boa, tranquilos, vizinho, né? Gente fina pra caramba, até te empresta uma açuquinha, um arrozinho. Agora à noite, meu amigo, você tem que ir correndo pra sua casa. Passou ali de 6 horas da tarde, criaturas saem ali da floresta ao redor dessa comunidade e se tiver alguém fora de casa, o negócio fica feio, fica brutal e violento. Essa é a premissa básica de From, uma nova série de terror agora de 2022 que muita gente ainda não ouviu falar, mas que precisa ficar de olho porque ela consegue surpreender e afinal de contas, que diabo de série é essa? I need a sign. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje para a gente falar de uma série de terror que eu fui assistir sem esperar muita coisa e acabou me surpreendendo em vários momentos. Eu acho que ela ainda pode render muita coisa boa. A segunda temporada já está garantida. Essa primeira temporada de From tem 10 episódios e a gente vai discorrer sobre eles. Vou dar mais um pouco sobre a minha opinião também. E se você ainda não me segue lá nas redes sociais, me siga lá para mais novidades sobre cinema, séries de TV e sobre o canal também. Seja membro do Refúgio Cult para saber das novidades do canal e antecipado, participar de lives só para os membros e deixa o seu like aqui, ó, que é fácil, rápido e também ajuda demais na divulgação dos vídeos. Bem, é isso mesmo que eu disse, né? A premissa é a galera ter que correr para suas casas, né? Anoitecendo ali, e o negócio fica feio. E a gente vê o xerife, o Boyd, que é o protagonista dessa série. Eu digo protagonista entre aspas, porque a série ela tem vários personagens, talvez até um pouco demais. E ela divide bem, na maioria das vezes, o tempo de tela. Então o Boyd é um dos protagonistas, né? Digamos assim. E ele tá lá tocando um sininho, passando ali pela cidadezinha, uma cidade bem pequenininha mesmo, uma vila, uma comunidade, e o povo vai correndo para casa. A gente vê o que acontece na casa de uma família, né? Eu não vou adentrar por menores para quando você for assistir a série, você experienciar tudo desde o início, né? Aquela coisa, mas claro, vou falar depois na parte com spoilers, fica tranquilo. E aí você pode me perguntar, só um pequeno detalhe, né? Lucas, beleza, chega ali à noite, as criaturas saem da floresta, atacam o povo, né? Mas por que eles não saem desse lugar? Por que eles não vão embora? Né? Por que eles simplesmente não chispam dali? Porque não é simples assim, tá? Eu só vou falar isso, não é simples, a série, né, ela contextualiza isso, ela mostra pra gente por que aquela galera não sai, né? Então, obviamente, isso seria um baita furo de roteiro, né? Porque eu já pegaria meu patinetezinho e ia embora dali. Essa série tem alguns nomes conhecidos na produção dela. A gente tem os irmãos Russo, são os diretores de Vingadores Ultimato, Guerra Infinita, dirigir lá o Soldado Invernal, né? São caras extremamente competentes e aqui eles atuam como produtores da série. O Harold Perrineau é o ator que faz o Boyd. Você provavelmente, se que é fã de Lost, assim como eu, você vai lembrar do Harold lá em Lost, né? Michael, o nome dele, se eu não estiver enganado. E aí, beleza, tô falando de Lost e alguns dos produtores executivos envolvidos no roteiro e na produção como um todo de From também estiveram lá em Lost. E aí eu trago a minha primeira referência. From tem uma pegada meio Lost, né? Uma meio assim, tem bastante coisa que lembra, né? Os mistérios, por que aquilo acontece, o lance da galera tá preso, quem são aquelas criaturas, como que eles podem sair daquela situação. A gente tem também Missa da Meia-Noite, né, do Mike Flanagan recente. Por que eu fiz direto essa conexão com Missa da Meia-Noite e From? From é uma série de terror, mas ela é muito dramática. Sim, o drama, ele às vezes até ultrapassa bem o terror. Missa da Meia-Noite também é assim, tem uns elementos de terror, mas tem muito diálogo, desenvolvimento de personagens, os seus conflitos.
E é legal porque From tem essa coisa existencialista. Os personagens, eles conversam com a gente e conversam com eles mesmos ali, né? Será que a gente morreu? O que será que é isso? Será que é um purgatório? Será que lá fora eu estaria feliz? Será que eu não devo agarrar essa oportunidade aqui? Porque, querendo ou não, parece que eu tô vivo, eu tô vivendo, mas se eu estiver morto, eu tô vivendo na morte. Então, assim, é uma parada que vai fazendo aquele belo nó no nosso cérebro, né? Mas que é gostosinho, é bom, a gente fica intrigado na maior parte das vezes, até pra gente ver essa coisa de como algumas pessoas se adaptam melhor, bem melhor do que as outras. Outras pessoas não conseguem aceitar aquela situação. Então tem o caos, o conflito, né? A questão da saúde mental também tá bem presente em From. E é legal como eles tentam ali criar uma cidade, né? Você vê, tem um xerife, tem um assistente do xerife, que é o Kevin, tem uma enfermeira, tem o padre, né? Que é bastante importante aqui também. Tem uma família nova que chega no lugar, né? Então a gente vai aprendendo junto com essa família as regras daquele lugar, o que a galera que já mora lá aprendeu sobre aquele lugar, né? E aí você pode ter gente que mora lá há pouquíssimo tempo e gente que mora lá há um tempo bem considerável. They weren't just killing her. Gosto também dos aspectos de produção de From, tá? Eles são bem caprichados, a direção você vê que tem um cuidado, os enquadramentos, existe um estilo artístico que às vezes você tá assistindo, né? Você tá lá, são 10 episódios, você tá lá no 6º episódio, você fala, nossa, que cena bonita, né? Que posicionamento legal, nossa, olha como eles fizeram ali, o contraponto entre os personagens naquele ambiente. Então isso é bacana porque tem série que vai esquecendo disso, né? Começa ali o 1º, 2º episódio legal, lá pro 7º, 8º já tá ruim, né? Aqui eu vejo essa regularidade na qualidade da direção, a fotografia é bonita, apesar de escura, né, sombria por conta da temática, às vezes muito cinza, dependendo, né? Não deixa de ter a iluminação, óbvio, quando tá de dia ali, eles dão uma ressaltada, mas ainda assim o filtro da série como um todo, ele é mais escurecido. O elenco, como é uma enxurrada de gente, e eu acho que o meu preferido, um dos meus preferidos é o próprio Harold Perrineau, né, o protagonista. Eu acho que desde Lost eu gostava pra caramba dele, aqui ele também tá entregue. É um personagem que ele é cheio de conflitos, tá? E ele tem ali umas dores e o desenvolvimento dele ali não vai ser uma coisa muito fácil, muito leve. Tem outros personagens assim que se destacam mais, né? Os atores são mais entregues, outros que ficam ali meio que, né, no moderado, não é uma coisa que se iguala aos demais, mas ainda assim cumprem bem com o seu papel. Let me show you something. E aí eu falei todas essas coisas boas de From, intrigante, não sei o que, né? Mas agora eu vou falar as minhas ressalvas, porque nem tudo são flores em From pra mim. Gostei e tal, mas eu acho que, o ritmo da série, às vezes ele fica um pouco irregular demais, porque assim, beleza, acontecem coisas que movimentam a trama, mas aí dá uma parada. E tem um ou outro episódio aqui, eu diria nesse meio de 10, pelo menos uns 3, que eles são muito mais pacatos. É necessário a gente ter essa coisa mais branda às vezes para desenvolver personagem, diálogo, suas relações? Sim, eu super tenho essa paciência, entendo, mas aqui às vezes eu acho que rola uns níveis a mais, tá? Acho que o fator terror, por mais que quando ele é presente, ele tá lá forte, ele dá até uma opa, isso aí foi brabo, eles poderiam ter usado mais. Eu senti falta, né? O drama, ele às vezes toma conta ali quase que 70, 80%, né? Eles poderiam ter trazido, aproveitado um pouco mais desses elementos de terror. They're back. No. Wait. Inclusive, só um parênteses aqui, antes que eu me esqueça, eu já estava esquecendo disso. Vocês vão me perguntar,
Lucas, aonde eu vejo essa série. Essa série é da Epix, eu acho que é assim que fala, né? Epix, que é um serviço americano, não tem aqui no Brasil, é da MGM, então ainda não está em streaming aqui no Brasil. Porém, dizem as boas línguas aí que a Netflix vai distribuir aqui no Brasil em breve. Assim espero, tomara que não demore muito, então fique atento que isso deve rolar. Mas é isso, cara. From ainda assim me surpreendeu na maioria das vezes e eu tô animado. Por mais que no finalzinho me deu essa coisinha, sabe? Eu acho que a segunda temporada eles podem aproveitar melhor os elementos de terror, responder algumas coisas aí que ficaram, né, no ar e ainda assim dar margem para outras temporadas, que não vire, né, um Lost e fica aquela coisa mastigando para sempre só para dar 6 temporadas e no final o negócio ficar meio duvidoso. Eu dou uma nota 7.5 para a primeira temporada de From. Gostei, acho que é uma série que, além desses horrores aí, dos bichões, do sobrenatural, ele também fala, né, sobre essa coisa do impossível e dentro da possibilidade no impossível. Não sei se vocês entenderam, mas tipo assim, são pessoas de carne e osso, são pessoas capazes de morrer numa situação completamente absurda, surreal. Então, como que fica a cabeça desses caras? E nesse meio entra ali, como eu disse, o lance existencial e filosófico que acaba sendo bem interessante. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Bem, vamos lá. Vou claramente, para não ter 1 hora de duração esse vídeo, dar uma pincelada só nos principais momentos. No primeiro episódio você tem a chegada de uma família na vanzinha deles, o pai, a mãe, o filho e a filha. Eles sofrem um acidente. Antes disso, né, a gente vê que eles ficam presos na cidade. E é isso, tá? A galera não consegue sair. Quem entra naquele território, naquela região, dá voltas e voltas e voltas e voltas eternamente. Então essa família do primeiro episódio, eles chegam na cidade, o Boyd lá, o xerife fala, não, beleza, ali é a saída. Porque a galera não vai acreditar, né, se ele falar, vocês não podem ir para lá, porque vocês vão ficar dando a volta. Então ele deixa, eles já devem ter passado por isso tantas vezes, e aí a galera fica rodando. E sim, todo mundo que mora naquela cidadezinha passou pela mesma situação dessa família aqui, tá? Então eles estavam ali na estrada, de repente caíram lá e não conseguiram sair mais. A família sofre, como eu disse, um acidente envolvendo um outro carro com 2 caras. Então a família, né, fica presa ali nas ferragens, o Boyd, o xerife, com o Kenny, o assistente dele, vão lá para ajudar. A Christy, que é a enfermeira da cidade, vai lá para ajudar um menininho que tá com um negócio de ferro deste tamanho na perna dele e tá anoitecendo, né? E aí acaba que o Boyd e a Christy, que é a enfermeira, fica lá com o menininho e anoitece, né? E as criaturas ficam rondando o trailer. E aí é legal como eles fazem a concepção dessas criaturas, porque são pessoas normais, tá? Isso a gente vê numa das primeiras cenas da série. Daqui a pouco eu vou relembrar ela. Mas que são simpáticas, que são sorridentes, que são calmas, eles não correm, eles só andam o tempo todo, mesmo que a vítima esteja correndo, né? Então é típico de slasher ali. Se a pessoa permite ele entrar, ele entra e esbagaça a pessoa, né? Vira um monstrão com a bocona. Assim como a cena em que a menininha e a mãe dela, no início do primeiro episódio, morre, né? Porque a menininha deixa uma velhinha da noite lá, a criatura entrar e a velhona vira um bichão. I can come in. Resumindo, a galera que tá no trailer, depois de um tempo, né, na manhã seguinte, consegue sair sã e salva. O restante da galera foi lá pra comunidade, lá pra colônia que eles chamam da Dona, que é uma senhora, porque eles se dividem aqui
a cidade e um casarão que é a galera mais hippie, a galera mais alternativa, que não vive ali exatamente pelas regras do xerife, do padre. Então a dona é a líder lá, inclusive o filho do Boyd, o detetive, o Ellis, ele é brigado com o pai dele. E só mais pra lá na temporada que a gente vai ver porque que eles brigaram, que é uma história meio tensa. Dos dois caras que estavam no outro carro do acidente, ele morre pelas mãos da Sarah, que é uma moça da cidade, que a gente vê que ela não é normal. Ela ouve vozes que ela acredita ser das criaturas. As vozes pedem pra ela passar a lambida lá nesse maluco. Ela passa, ninguém vê, né? Que é ela. Mas nós, como público, já sabemos que essa menina é perigosa e alguma coisa de ruim vai acontecer. O problema é que quando ela mata esse cara no hospitalzinho improvisado, ela deixa a porta do hospital aberta e aí os bichos entram, mata uma outra enfermeira que estava lá, porque a Christie, a principal, estava lá no trailer, e o pai do Kenny morre, né? Então nessas horas a série mostra os corpos ali, meu amigo, o trabalho tá aberto, tá revirado o corpo, tá? Eles botam o pai da menina e da mulher que morreu no iniciozinho do episódio na tal de uma caixa. O que é essa caixa, né? A caixa é a forma de punição para quem fez besteira. O cara, ele, né, estava embriagado, acabou não estando lá para proteger a filha dele e botaram a culpa no cara. O xerife não queria botar muito ele na caixa, mas o padre foi lá e falou, ó, a gente precisa dar o exemplo. Eles nunca tinham feito isso, mas botam o maluco na caixa e aí a galera lá à noite, os bichão, acaba com o maluco e com a caixa também. Lembrando que tem um personagem aqui que faz diferença, que é o Victor. O Victor é um doidão ali, que deve estar para base de uns 60 anos já. E ele é um morador muito antigo aqui, o mais antigo que sobreviveu até então. Porque mais na frente a gente vai ver que ele tá lá naquela cidade desde pequenininho. E aí ele fica estudando, obcecado, não, porque as árvores estão se mexendo. Não, elas se moveram 10 centímetros. Tem um menininho todo de branco, que parece um espírito, que fica aparecendo para ele e pro Ethan, que é da família recém-chegada na cidade. Só um parênteses aqui, eles fazem uma analogia legal aqui com a caixa de Schrödinger, né? O lance lá do gato de Schrödinger, na verdade, o paradoxo, né? Da caixa, do gato que tá morto, do gato que tá vivo. Mas basicamente um cara lá que é dono de um bar, né? Dono entre aspas, né? Ele fica lá produzindo a bebida artesanal deles. Ele fala, não, é como se nós fôssemos o gato dentro da caixa e a gente tá vivendo ali, né? Porque um personagem pergunta pra ele, né? Ah, mas e se a gente estiver morto? Tá, a gente tá morto, mas pra gente aqui, vivendo aqui, a gente tá vivo. Então, né, é um paradoxo. Pode estar morto, mas tá vivo. Mas será que tá morto mesmo? E será que tá vivo? You're gonna be the guy who figures it all out. Lembra da Sarah? Pois é, a menina que matou o cara lá, que ouve as vozes, ela recebe um chamado das vozes falando, ó, mata aquele menininho lá, que é o Ethan, que é o filhinho da família recém-chegada, né? E ela vai lá e tenta matá-lo, né? Só que aí dá uma bagunça na hora, ela não consegue, o irmão dessa menina, chega na hora, ela passa a lambida ali no pescoço do irmão dela e acaba matando o irmão dela. O padre presencia essa cena, prende a Sarah no porão ali da igreja, porque ele já tem ali uma noção de que ela ouve essas vozes, então ele pensa, isso pode ajudar a gente, se essa menina realmente ouve isso, né? Quem sabe a gente sair desse lugar maluco. Lembrando também aquele outro da tecnologia lá, o Jade, que estava no outro carro do acidente, lembra? Porque um morreu, o amigo dele, e ele sobreviveu. O cara é completamente maluco, mas ele é um gênio da tecnologia.
juntamente com Jim, o pai da família nova. Gente, eu sei, vocês podem estar um pouco confusos porque é muito personagem, mas eu tenho que ficar falando para dar uma ligação aqui na história e tal, mas tenta me acompanhar aí. Eles estão tentando construir um aparato para ver se eles conseguem ali um sinal de rádio e se comunicar com o mundo externo. Yeah, I do. E a gente tem que lembrar também alguns elementos importantes, mas que não são necessariamente explicados nessa temporada, pelo menos, que é o quê? Tem aquele talismã que protege as casas, né, que é uma pedra, o pessoal amarra e à noite as criaturas não invadem as casas. Tem também uns símbolos, né? O cara da tecnologia, o Jade, ele tem umas visões com símbolos e esses símbolos parecem ser coisas importantes também. E aí o que acontece? A galera da colônia, do casarão, os hippies, não sei o que, eles estão fazendo uma festinha, comemorando ali um ano que a menina tá lá, uma das meninas, a Fátima, né, tá lá. E aí tem um desses caras da colônia que ele tá apaixonado por uma criatura da noite. Como assim, Lucas? Pois é, o cara ele é todo solitário, esquisitão. Quando dá de madrugada, ele abre uma janelinha, só a cortina da janela, e toda noite ele troca ideia com esse monstro, que é a menina do lado de fora. Claro, lembra que eu falei que os monstros tentam ser simpáticos para convencer as pessoas a abrirem e eles devorarem essas pessoas? Só que o cara se iludiu total, né? E aí tem um certo momento que ele é apaixonado por ela, durante essa festa, ele abre a janela, a menina entra, a gente fica assim, será que vai rolar? Meu Deus, vai rolar. Mas aí eles dão um beijo e tal, eu pensei, não é possível. Mas sim, ela devora o cara ali, pega a língua dele e aí, meu amigo, começa o caos. Uma das melhores cenas dessa temporada, queria que a série tivesse mais momentos desse, mas eles se resguardaram um pouco demais, mas tá tudo bem. A galera sai correndo, morre um monte de gente, né, nesse meio do caminho. Eles levam algumas das pessoas lá para a delegacia. O padre tá lá com o xerife. O padre tá ajudando o pessoal a entrar. E quando o padre vai entrar, uma criatura, né, dá um arranhão ali no pescoço do coitado do padre e ele acaba indo pro beleléu. Let me stop the bleeding. O 8º episódio é interessante porque eles fazem ali um flashback, alternando também com o presente, e eles contam quando que o Boyd chegou lá, como foi, né? Provavelmente uns anos antes. Chegou lá ele, a esposa dele e o Ellis, né? O filho deles. Lembrando que os dois são brigados e tal, e a gente vai entender agora o porquê, né? Eles chegam, a cidade ainda estava uma bagunça, as pessoas, né, se refugiavam ali debaixo da terra, nos compartimentos. E aí o próprio Boyd, né, ele assumiu aquela cidade para ele, né? Além de xerife, o cara é quase um prefeito ali, porque ele foi organizando as coisas juntamente com o padre. O padre salvou eles lá, porque meio que falou, que contou lá o que acontecia durante a noite. E aí, cara, a mulher do Boyd, depois de algumas semanas que eles estão lá, ela enlouquece, ela surta. Eu acho que ela já não estava bem da cabeça. E ela passa a matar as pessoas durante o dia, do nada, assim, né? Tiro pra lá, tiro pra cá. É um surto mesmo. E aí, quando ela vai matar o filho dela, fala, não, isso aqui é um pesadelo, a gente vai acordar, né? Aquela coisa clássica. O Boyd precisa matá-la, né? E aí o menino, né? O gênio, o jovem, ficou com raiva do pai durante, sei lá, 2, 3 anos, né? Porque ele teve que matar a mãe dele, mas senão o moleque tinha morrido, né? Parabéns. Those things got inside a colony house, Fatima and I. Mas ali nos últimos episódios, o Boyd e o filho dele, eles se acertam e tal. O Boyd vai com a Sarah pra floresta, só os dois. A Sarah é a menina que vai ouvindo as coisas, porque ele quer achar alguma saída, alguma pista, alguma brecha que pode levar eles fora daquele lugar. Tem uma hora, né, uma cena que eles acampam ali no meio da floresta, colocam um talismã.
e né, a barraca mexe, não sei o que, e fica tudo claro e um sinal de alarme, a gente não sabe se é alguma coisa ou algum bicho, né? Pareceu até uma coisa meio horror cósmico. Lá na cidade, a galera, né, tá construindo uma torre para tentar o tal do sinal, e depois de muita peleja e uma certa enrolação nesses 2 últimos episódios, finalmente eles conseguem um sinal de rádio. O Jim, né, o pai lá da família, ele fala com um cara ali, tá chegando uma tempestade, mas ele consegue falar com o cara, e aí eles ficam todos esperançosos e tal, só que o cara é uma das criaturas, aparentemente. Ele falou, ó, sua mulher tá cavando um buraco lá na casa de vocês, ela não deveria, né, e tal, vocês vão morrer, não sei o quê. E realmente, né, a mulher dele tá cavando um negócio, porque tá todo mundo tentando sair de lá de alguma forma. E ela tá cavando, ela cai num buraco, encontra o Victor, que deu uma desaparecida até então da série, porque ele tava explorando lá, o malucão já tava morando na cidade há mais de 50 anos. E aí os dois saem juntos ali no meio de um monte de túnel e as coisas começam a tremer. We have to go now! Boyd, né, se depara ali com umas árvores cheias de teia de aranha, ele vê a esposa dele no meio dessas teias e as aranhas atacam ele, o cara começa a perder a sanidade, e aí a Sarah insiste, não, a gente tem que continuar, não sei o que, até eles chegarem no topo de um lugar lá e verem um gigantesco farol, né, ele tá iluminando ali, e o barulho daquele alarme era na verdade desse farol. Que diabo de farol é esse? No fim, tá anoitecendo, não sei o que, o Boyd, ele para se refugiar precisa entrar numa árvore, o menininho de branco espírito lá fala, ó, entra nessa árvore aí, né, para ele e pra Sarah. Então a gente só vê o Boyd entrando e ele ficando preso num lugar ali bem claustrofóbico, né, e aí corta pra cidade com um ônibus chegando na cidade aparentemente cheio de gente. E aí, fim da primeira temporada de From. Sim, é muito elemento, é muita pergunta, muita coisa, né, que não foi respondida e que, como eu disse, né, gostei muito, eu gosto demais desse tipo de série, desse tipo de mistério, mas acho que eles poderiam ter entregado um pouquinho a mais, né, ter o Boyd encontrado mais evidências, ou então até o lance da torre ter chegado a mais respostas, quem sabe, mas vamos ter que esperar um ano ou mais de um ano aí. E você, já tinha ouvido falar de From? O que você achou dessa premissa, dessa primeira temporada? Deixa aqui nos comentários as suas opiniões. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir. Caso o YouTube não tenha te mandado, um grande abraço e até mais.